sobre a história do Halloween, né? Prepare-se para entrar online. Bem, aqui nós teremos trabalho em inglês sobre o Festival de Halloween, suas origens e costumes adotados. Aí nós vamos ter a introdução, principais características e etimologia, a origem do Halloween, o Halloween celta, símbolos do Halloween, o Halloween no Brasil e a bibliografia. Bem, o Halloween, ou Dia das Bruxas, ele é uma celebração popular de culto aos mortos, né, que é comemorado anualmente no dia 31 de outubro nos Estados Unidos, no equinócio de outono. Mas assim, o que é um equinócio, né? O equinócio, ele é um período em que a Terra, dentro do período do ano, a Terra ela fica numa posição em que os raios solares eles incidem de forma perpendicular, ou seja, reta, na Terra. E aí, nessa época, a hora do dia tem as mesmas durações, 12 horas da manhã e 12 horas da noite. Né? E quando é equinócio de outono nos países do norte, nos países do sul é equinócio de primavera, ou seja, é a primavera nos países do sul. E como eu dizia, ele também é comemorado em vários países, só que em menor escala. E agora vamos partir um pouco para a etimologia. O termo tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, né, que significa véspera de Todos os Santos, pois ele é comemorado um dia antes do feriado, né, de 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Né? E, bem, a origem do Halloween. Essa tradição, ela teria se originado nos festivais celtas chamados Samhain, né, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Os povos celtas, eles foram um povo que viveu ali na Europa, né, alguns séculos atrás, e eles se instalaram principalmente ali na Península Ibérica, que hoje é a atual Espanha e Portugal, e também ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Né? E quanto à questão do Halloween celta, como era tido, né? Para os celtas, o início do inverno ele apresentava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo terreno. Né? Para quem segue a religião Wicca, né, que basicamente as bruxas, né, esse tipo de coisa, elas também têm o mesmo costume, né, basicamente, dos celtas. O que eles faziam? Os celtas eles acreditavam que nessa época os espíritos eles visitavam o mundo e para afastá-los eles acendiam fogueiras, lanternas e tochas também. Né? Basicamente os mesmos costumes que a religião Wicca, né, adota, porque eles acreditam nesse tipo de coisa também. E aqui, né, uma representação basicamente do Halloween celta com as tochas, né, e no equinócio no solstício de inverno. Né? E os celtas, eles acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar as suas colheitas. Né? E todos os símbolos, que hoje são característicos, que já vamos falar mais sobre esses símbolos, né, do Halloween, eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Né? Embora de origem pagã, aí vale salientar um pouco a questão da etimologia da palavra. Pagão vem da palavra do latim pagos, que significa uma extensão de terra, que antigamente tinha-se uma extensão de terra familiar, de plantio basicamente, e que nessa plantação tinha-se um templozinho no qual colocava-se as pessoas mortas da família. E aí, esse Pagos era um ente da família, um espírito que protegia a família. E os celtas, eles viam isso e acreditavam que esses espíritos, num certo tempo, num certo período, eles voltavam e amaldiçoavam, né? Podiam amaldiçoar as colheitas, né? Esse tipo de coisa. O Halloween, por mais que ele seja pagão, ele recebeu esse nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como véspera do dia de Todos os Santos, que é o dia 1 de novembro, tanto nos países do norte, né, como aqui nos países do sul. E os símbolos do Halloween?
A maioria dos símbolos característicos do Halloween possuem origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo, entre os quais estão as cores laranja e preto, que laranja por questões da tocha, né, essas questões da coloração que se tinha mesmo, e preto por estar também trazendo essa semelhança com o que de trevas, de questões maus, né, esse tipo de coisa, traz esse sinônimo, né. Lanterna abóbora também, do inglês jack-o'-lantern, né, que hoje em dia, nos Estados Unidos e alguns países, adota-se o costume da abóbora, né? De você cortar a abóbora, deixar ela com uma lanterna dentro. Mas os celtas, eles não tinham esse costume de usar abóbora. Mas eles tinham o costume de usar normalmente nabos, né? Que temos aqui um exemplo, basicamente, que é esse daqui, ó. Né? Que é mais ou menos como é. E também tem outras características, como as máscaras e as fantasias, que no qual eles usavam para que não permitisse que os espíritos passassem vagando e não atormentassem eles, como as zicas também, acredito. Tem também os esqueletos. Bem, os esqueletos e fantasmas, né? Está escrito ali, mas ele cortou um pouquinho. Esqueletos e fantasmas, que eles acreditavam que eles deveriam se caracterizar da forma, pois era mais comum que esses espíritos viessem para a Terra, né? Temos também a questão dos morcegos. Os morcegos se tornam característicos porque quando acendia as fogueiras, os morcegos acabavam atraindo morcego, né? E também tem essa questão de gostosuras e travessuras, que em inglês é trick or treat. Né, que essa expressão, esse tipo de hábito, de costume, foi agregado com o tempo. Né, foi criado no Reino Unido, mas se popularizou nos Estados Unidos a partir da década de 50, do qual as crianças elas chegam assim nas portas e falam, né, trick or treat, que aí é gostosuras ou travessuras. A pessoa ela pode dar um doce, se a pessoa não der um doce, basicamente, as crianças elas meio que, entre aspas, marcam a casa e aprontam no caso, né, esse tipo de coisa. E o Halloween no Brasil? O Halloween no Brasil, no dia 31, ele comemorado é o dia do Saci. Só que por influência estadunidense, o Halloween também é comemorado no dia 31 de outubro. A festa ela não possui os mesmos significados ou valor cultural dos países do hemisfério norte. Até porque, se você for analisar essas questões, tanto os Estados Unidos como nós aqui do Brasil, nós não levamos tanto em consideração a tradição ao pé da letra. Porque, se você for analisar, os celtas, eles faziam no inverno, na tradição do inverno, que no caso não seria no equinócio, e sim no solstício de inverno. Né? E os Estados Unidos ele já faz no equinócio de outono. Né? E nos Estados Unidos, no dia 31 de outubro, lá é outono, mas aqui é equinócio de primavera, então a gente também não está seguindo muito essa tradição. E se nós fôssemos seguir ao pé da letra tanto a questão do inverno, então os Estados Unidos teriam que mudar a data dele, pois nos Estados Unidos, em dezembro é inverno, então eles teriam que comemorar o Halloween no inverno. E aqui nós temos que comemorar entre março a junho, que aí é o outono e o inverno também, né? Então aí entra essa questão. E também tem a questão no Brasil, não levar tanto em consideração os figurinos, né? Os estadunidenses, eles levam em consideração a roupa mais de fantasmas, esqueletos e bruxas por questão da tradição. Mas já que no Brasil já não se adota muito isso, não usa-se mesmo qualquer tipo de figurino, mas, né, por esse tipo de coisa. E grande parte da tradição do Halloween no Brasil, ela é influenciada por cursos de idiomas que promovem a data como forma de inserir os alunos na cultura dos países de língua inglesa. Então, não é uma tradição totalmente cultural, mas é mais os cursos de idioma promovem esse tipo de coisa para eles se sentirem mais atraídos, mais inseridos nessa tradição e cultura dos países
do Norte. E no Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas da fantasia e por decorações em bares, lanchonetes e estabelecimentos que adotam temática de monstros, vampiros e bruxas. Como eu acabei de dizer, vários tipos, englobam vários tipos de personagens míticos aí, né? E temos aqui a bibliografia. E